Rotary em Ação. Oferecimento Fronteira Ásia. Viagens e turismo. A melhor opção para a sua viagem. Eletrosul. Materiais elétricos. Mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas. Realização e construção. Projeta Engenharia. Vision Center. Todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. Nova Dinâmica Imóveis e Inovare Decor. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este é o programa Rotary em Ação do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte. Como o propósito do programa Rotary em Ação é convidar pessoas com experiências específicas em áreas específicas como promoção da paz, saúde, combate à doença, desenvolvimento comunitário, sustentabilidade ambiental. Hoje, o nosso entrevistado é o vice-presidente da Casa do Aprendiz Cidadão, o ex-promotor de justiça do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Antônio Miguel Ferreira. Dr. Luiz, quero, em nome do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte, dizer da satisfação de tê-lo aqui no nosso programa, que se dispôs a vir aqui a falar sobre essa entidade tão importante que é a Casa do Aprendiz Cidadão. Antes, porém, vamos saber um pouco do currículo do nosso entrevistado. Fala um pouco de quem é o Luiz Antônio Miguel Ferreira. Pois é. É um prazer muito grande participar desse programa. Tenho um respeito e uma admiração profunda pelo Rotary. Já fui rotariano do Rotary Sul, participei do Rotary de Paraguaçu Paulista, o Rotary mais antigo aqui da região, de maneira que eu conheço e sei o belo trabalho que o Rotary desenvolve. Pois é, o Luiz Antônio Miguel Ferreira, promotor desde 1986, exerci o cargo de promotor por 34 anos, fui cartorário 9 anos, advoguei 1 ano. Então, depois de 44 anos de serviço público, eu aposentei. E a partir daí, estou com um escritório de advocacia com o meu filho mais novo, que é advogado. Sou pai ainda de uma menina que está em São Paulo, que é consultora do Sebrae, de São Paulo, e uma outra de uma médica que está terminando a residência aqui no HR, e avô do Rafael, que para mim é o maior orgulho. Ser avô é uma bênção, né? É uma bênção. E a partir de então eu sempre desenvolvi minhas ações na área da infância, pessoa com deficiência e educação. Esse tem sido o meu trabalho. Ultimamente era educação, quando eu estava no Ministério Público, mas esses 3 tópicos sempre me acompanharam. E por conta desses tópicos eu sempre estive envolvido com a comunidade, seja em uma entidade, em outra, ajudando uma entidade, ajudando outra. Sempre teve esse trabalho comunitário, junto à comunidade, porque eu achava e acho que o papel do Ministério Público não se restringe a um gabinete, a um processo. Ele tem uma possibilidade de atuação muito mais ampla. E é nesse sentido que a gente trabalhava, e depois de aposentado, continuo trabalhando nesse sentido. Tem um instituto, que chama Instituto Fabris Ferreira, que presta assessorias, consultorias, exatamente nessas áreas: infância, educação e deficiência, pessoa com deficiência. Prudentino, estudou aqui, se formou aqui? Formei aqui, nasci aqui, trabalhei aqui, quer dizer, tenho todo o meu vínculo aqui em Prudente. Quando eu passei no Ministério Público, eu fiz a minha carreira toda aqui na região. Então foi Dracena, Tupi Paulista, Paraguaçu, Mirante, Venceslau não, Teodoro Sampaio. Então foi toda a carreira aqui na região. Sempre ligado na área civil, ligado mais ligado à área civil e à infância. A infância sempre. Infância sempre. Sempre. A educação e a pessoa com deficiência vieram depois, E hoje eu tenho um trabalho muito assim forte com a primeira infância, que é de 0 a 6 anos de idade. Eu tenho feito esse trabalho, estou como consultor do CNJ na área da primeira infância,
proferindo os cursos da primeira infância para os profissionais da área, da área jurídica. Então, eu trabalho nesse âmbito que eu tenho feito. Doutor Luiz Antônio, o senhor falou que o senhor foi o promotor, o senhor se aposentou. O que o levou a participar agora, depois de aposentado, de uma entidade tão importante que é a Casa do Aprendizado Cidadão? Eu nunca participei antes de nenhuma entidade, apesar de ter sido convidado várias vezes, porque na maioria das vezes eu fiscalizava a entidade. Então era uma situação que era incompatível. Como é que eu vou participar da Casa do Aprendiz Cidadão se eu fiscalizo a casa? Então não era adequado. De forma que, enquanto fui promotor, eu não participava da diretoria. Sempre participei ajudando, fazendo várias intervenções e ações. Mas da Casa do Aprendiz Cidadão, ela tem, depois que eu saí, que aposentei, ela tem um grupo por trás, que é um grupo da Loja Maçônica, que tem esse acompanhamento. E, especificamente na casa, eu tinha já um trabalho muito anterior. Porque a casa era antigamente a Casa do Pequeno Trabalhador. Pequeno Trabalhador. Né? E essa Casa do Pequeno Trabalhador, ela estava com um problema sério na administração, ela estava deficitária, e foi necessário a gente entrar com um processo de intervenção judicial para tirar a diretoria. Esse processo da intervenção correu na Vara da Infância aqui de Prudente. Aí nós nomeamos um interventor, e a partir daí, da nomeação do interventor, que a casa começou a se reerguer. Ela se reestruturou, primeiro na parte administrativa, depois no aspecto físico. Quando você for lá conhecer, vai perceber que ela é muito moderna, muito adequada. E agora nós estamos mais específicos na parte de pessoal. E depois de vários anos, já desse processo de intervenção e de mudanças de diretoria, eu fui convidado pelo Dr. Mohamed, que é o presidente, e que justifica a sua ausência por questões de saúde, para ser o vice-presidente. E a gente está aí como vice-presidente, fazendo um trabalho que eu acho muito digno e louvável para os adolescentes e jovens de Presidente Prudente. Essa diretoria é todo voluntariado? Toda voluntariada. Ali não tem... São pessoas abnegadas que se entregam para a causa e que realmente faz a coisa acontecer. Eu acho isso muito legal, porque a gente precisa disso. A gente tem entidades aqui em Prudente hoje que está passando por uma dificuldade muito grande por falta de pessoas qualificadas para tocar essa entidade. Eu queria dizer que eu estive lá conversando com o presidente Mohamed e conheci as instalações e vi a grandeza que é aquela entidade. Doutor Luiz Antônio, vamos então falar um pouco sobre o que é a Casa do Aprendiz Cidadão, quais os seus objetivos. Então, a casa é uma entidade assim, bem antiga, né? Ela é de março de 79. Ela era a Casa do Pequeno Trabalhador e tinha a ideia de inserir o jovem no mercado de trabalho, não na condição de aprendiz, era uma condição muito simples para aquela época, mas era o que podia fazer. Né? Era engraxate, era depois algum serviço burocrático, colocava o pequeno trabalhador e falava-se dessa forma. Hoje, a casa ela tem um papel totalmente diverso, né? Ela veio a lei da aprendizagem. Por conta da lei da aprendizagem, a casa ela se tornou um local de aprendizagem de jovens e busca como sua principal ação inserir o jovem no mercado de trabalho. Essa é a principal, mas não é a única. A principal ação é inserir o jovem no mercado de trabalho. Que é tão difícil, não é verdade? Porque na verdade o que acontece aqui em Prudente? Nós temos aí o Senai, Senac, né, o SEST, Senat, mas são entidades que também pode colocar no aprendizado, ou a Fundação Mirim, mas que não dá para atender toda a demanda. Então, tem carência de entidades que lidam com a questão da aprendizagem. E o aprendizado é algo muito técnico, não é simplesmente chegar e colocar um adolescente numa empresa. Você tem que dar todo o suporte teórico para ele e depois a prática. Então, você vai reunir a teoria com a prática. E é nesse sentido que a casa exerce um papel muito forte de capacitação desses jovens, né? Porque a nossa preocupação é capacitá-los, para eles depois
atenderem a demanda deles, como quer que eles sejam. Quantas esses jovens, esses adolescentes que o senhor se referiu, que são amparados pela Casa do Aprendiz Cidadão, quantos são atendidos hoje? Quais os cursos que são fornecidos e, aliás, onde são fornecidos? Você sabe que a Casa do Aprendiz Cidadão hoje é uma pequena empresa. Pequena empresa. Pra você ter uma ideia, dentro da casa nós temos 42 funcionários. E funcionários contratados, seletistas. Para casa. E ainda tem o projeto da Zona Azul, que são 32 funcionários. Então nós temos exatamente 74 funcionários. Para trabalhar com o quê? Para trabalhar com 370 adolescentes e jovens aprendizes. Então, a nossa força de trabalho é aprendizado. Nós temos lá 370 aprendizes e nós temos 267 jovens em projetos da CAC, da Casa do Aprendiz Cidadão. Quando você coloca um adolescente, um jovem, porque eu falo adolescente jovem porque vai dos 16 ao 24, no mercado de trabalho, a gente oferece os seguintes cursos para eles. Rotinas administrativas, que é o mais forte. Tá? Auxiliar de escritório. Isso, rotinas administrativas. Produção industrial, frentista, tá? Serviço de atendimento ao cliente, o SAC. Recepcionistas e auxiliar de saúde. Então a gente oferece esses cursos, capacita eles e depois inserimos no mercado de trabalho com base na aptidão que ele vai ter. Eu quero saúde, então capacita ele na saúde e vai inserir ele no mercado de trabalho da saúde. Agora, esse aí é o aprendizado. Aí a gente tem a questão dos projetos. Tá. Doutor Luiz, a respeito dos projetos nós vamos falar no segundo bloco. Então tá bom. O programa Roteiração dá um breve intervalo, voltamos a seguir. A vida é feita de idas e vindas, mas o que fica são as lembranças dos momentos em família, a sensação de estar no paraíso, de viver experiências além da imaginação. E não importa o tamanho do seu sonho, acredite! Fronteira Ásia, a melhor opção para a sua viagem.